É no século XII, XI, XII, que começam a entrar algumas influências aí aristotélicas via os mouros aí que conquistavam a Espanha na época, né? E a poesia do Ovídio ela nunca deixou de ser admirada, amada e lida ao longo de toda a Idade Média. No entanto, o que a gente chama de amor cortês, que nasceu no século XII, não espelha de maneira assim automática, né? Nem a concepção platônica, nem a concepção ovidiana. É algo que fica no meio termo e, no fundo, é uma síntese nova, né? Do Ovídio, o que os escritores e poetas do século XII aprenderam foi, sobretudo, uma técnica literária e certas imagens. Por exemplo, as imagens, as metáforas que eram usadas para descrever o sofrimento do amante, não é? O amante não dorme, sente frio, não sente fome, não perde o prazer pela companhia dos familiares e dos amigos. Em particular, no século XII foi que nasceu a literatura moderna, né, com os trovadores, justamente, né? Eles são os primeiros a escrever poesia, não mais em latim, mas escrever em línguas românicas, nos dialetos que mais tarde dariam as línguas neolatinas modernas, né? O português, o castelhano, o catalão, o italiano, os diversos dialetos aí, o provençal, o francês, etc. Então, esses trovadores, eles começam a escrever nas línguas vulgares, como eram chamadas na época, né? E começam não só a escrever na língua vulgar, quer dizer, para se comunicar com todo mundo, não só com os letrados, né? Não só com a hierarquia eclesiástica, que sabia ler latim, mas também eles escreviam assinando, né? Eram composições que deixavam de ser anônimas. Isso é um outro traço muito significativo. Quer dizer, a partir daí a literatura, que até então, na Idade Média, era sobretudo anônima, né? Ela começa a ganhar uma característica cada vez mais pessoal e que vai, mais tarde, redundar, não é? Numa poesia de tipo confessional. Mais tarde isso acaba levando a uma atitude de entender a poesia como uma espécie de confissão dos sentimentos e da experiência interior, não? E com essa poesia dos trovadores nasce uma nova concepção de amor, que a gente chama de amor cortês. Na época não era chamada de amor cortês. Na Idade Média isso era conhecido como fina mors. O amor fino, o amor delicado, o amor puro. O que caracteriza essa nova concepção do amor? Em primeiro lugar, ela deriva de um importante movimento cultural da Europa do século XII, que a gente chama de cortesia, daí amor cortês, né? Quer dizer, uma maneira de viver, uma cultura, um refinamento dos costumes que se desenvolveu nas cortes dos reis e dos grandes senhores da Europa da época, né? No ideal da cortesia, uma grande importância era dada à mulher, né? Então a mulher era considerada fonte inspiradora dos bons costumes e era obedecendo às mulheres que os homens, segundo a ideologia da época, que os homens aprenderiam a ser corteses, educados, né? Deixariam de ser grosseiros e descuidados com as coisas, né? Na época, justamente no século XII, foi escrito um outro tratado sobre o amor, não é? Que também pretende ensinar o que é o amor. O autor se chama André Capelão. Ele se chama André e era capelão de uma corte da Champagne francesa. Então esse sujeito escreveu um livro que chama De Amore, em latim. Em português saiu agora recentemente aqui pela Martins Fontes, com um título que no fundo é um pouco forçado, mas Tratado do Amor Cortês. No fundo não é do amor cortês, é do amor em geral, né? Mas ele diz o seguinte, por exemplo, para redimir aí o nosso amigo Ovídio, que vocês
viram aí o que ele falava das mulheres, né? Ele que se inspira no Ovídio diz exatamente o contrário com relação às mulheres, né? Ele diz, por exemplo, o seguinte: acredito, e é pura verdade, que Deus incitou todos os homens virtuosos do mundo a satisfazer vossos desejos e os das outras damas. E a razão disso parece-me perfeitamente clara. Os homens nada são, nem podem fruir de bem algum na fonte, se não forem instigados pelo incentivo que lhes é dado pelas mulheres. Os homens não são nada e não podem fruir de bem algum se não forem instigados pelas mulheres. É o oposto daquilo, né, um pouco da concepção do Ovídio, né? Mais ainda, que todos os bens parecem delas emanar. Todos os bens parecem delas emanar. E o Senhor lhes outorgou esse grande privilégio. E afirmamos serem elas a causa primeira e a origem de todos os benefícios realizados na terra. Olha que tipo de exaltação da mulher que está sendo feita no século XII nas cortes dos reis, dos grandes barões, feudais, etc. Muita gente diz que isso daqui era papo furado, não é? Que era só para escrever coisas bonitas, tal, né? E que na prática a condição social da mulher não foi muito alterada nessa época. De qualquer forma, não se trata de uma questão sociológica, né? É uma questão de ideal cultural, né? Quer dizer, nesse momento se aponta para a sensibilidade feminina como sendo enobrecedora, né? E isso é muito interessante, ainda que não tenha reflexos do ponto de vista histórico, social, prático. Bom, ele continua dizendo, não é? Está claro, portanto, que devemos aplicar todas as nossas forças a servir as damas, para podermos receber delas os benefícios da claridade que elas nos queiram dispensar. No fundo dessa concepção de cortesia e de enaltecimento da mulher, nasce também uma concepção de que o amor é serviço. O próprio André Capelão aqui disse isso, né? O amor, os homens devem servir as mulheres. Servir passa a ser considerado como sinônimo de amar, não é? Então, o amor é concebido como um serviço feudal mesmo. Acho que é uma imagem mais ou menos familiar para todo mundo, não é? Que o homem se coloca na posição de vassalo, não é? E a mulher é como se fosse a suzerana, quer dizer, a senhora, o senhor feudal. Então, o trovador se coloca no plano, num plano inferior e trata a mulher como domina, dona ou senhora, não é? E assim o amor acaba ganhando uma componente educativa, enobrecedora. Essa é uma das grandes novidades do século XII. O relacionamento entre o homem e a mulher é visto como algo que pode educar o homem. E essa ideia tem uma origem distante e tem um eco, né, platônico, né? Quer dizer, o amor não deve se satisfazer apenas com a posse da mulher, mas o amor leva o homem a contemplar a beleza e, portanto, a se tornar moralmente melhor. Através do serviço a uma mulher, né, o homem refina a sua sensibilidade e se torna mais capaz de realizar o bem, né? Portanto, ele se enobrece do ponto de vista moral. Então, o objetivo do amor e do cortejar a mulher, ou do servir a mulher como um vassalo, é exatamente esse enobrecimento do homem, né? Então aqui tem uma novidade importante, e é isso que nos choca um pouco naquele trecho que eu li antes do Ovídio, né? O Ovídio, ele fala, não, você pode mentir, pode enganar, pode fazer o que você quiser para conquistar a mulher, né? Mas na nossa concepção isso não está certo, porque inclusive a gente sofre influência dessa concepção da cortesia, do amor como algo que deve nos enobrecer, né? Essa é um tipo de ideia que ficou na cultura de hoje. Então a gente não aceita. Quando o amor não é vivido dessa forma, a gente costuma dizer que o amor é um amor baixo, né? É um amor
carnal, é um amor, né? Reles, não é? O século XII é um momento de florescimento do culto mariano, do culto à Virgem Maria, não é? E que era colocada como um modelo de comportamento feminino. Às vezes o que os medievais dizem da Idade Média oscila, né? Porque os modelos que eles tinham bíblicos mais importantes para retratar a natureza da mulher eram dois, né? Eva, que é a personificação da tentação que leva o homem ao pecado, e a Virgem Maria, que é aquela por meio de quem o homem foi resgatado do pecado. Um tipo de testemunho como esse que eu li, não acontece porque se perseguiu alguém e se tentou inculcar uma ideia em alguém, né? Quer dizer, uma coisa desse tipo aparece porque é mesmo uma resposta a uma sensibilidade cultural de um momento que se desenvolve de uma determinada forma, né? Por isso que eu tentei ressaltar a importância daquilo que eu li aqui do André Capelão, porque às vezes a gente fica dizendo, não, a mulher só está conseguindo direitos aí nos últimos anos, no século XX, etc., né? É verdade, mas você tem antecedentes importantes disso, né? E um desses antecedentes é a cultura cortês do século XII, né? Que talvez não tenha trazido resultados socialmente relevantes, né? Mas que colocou em circulação uma ideia que permanece ainda hoje e que ajuda a fundamentar a ideia de que a mulher também tem direitos, né? É claro que essa ideia está implícita no próprio cristianismo, dizendo que todo homem é filho de Deus e as mulheres também, né? Então, portanto, tem dignidade igual. São Paulo diz, né? Não existe homem, nem mulher, nem escravo, nem grego, nem não sei o quê, né? Quer dizer, a ideia de igualdade está implícita na mensagem cristã. Agora, isso se manifesta dessa forma a partir, evidentemente, de uma sensibilidade cultural que é fruto de inúmeros fatores, não só de uma imposição, né? Vou mostrar para vocês dois poemas de trovadores do século XII e XIII, né? Então, esse trovador aqui que é Guilherme, né? O nome dele em provençal é Guilherme de Berguedin, né? Ele é do finalzinho do século XII. Tem aí, eu coloquei o texto em provençal, evidentemente eu não vou ler, porque eu não sei ler provençal, então a gente vai ficar aqui com a tradução. Irei para lá se vos agradar ou não, se não vos agradar, porque em mim não há direito nem razão, senão como um servo. Aqui ele não se coloca nem como vassalo, ele está se colocando como um servo, que é pior ainda, né? O servo é uma categoria social inferior à de vassalo, né? Que Deus me perdoe, pois tive minhas mãos dentro das vossas e não me recusei a servir-vos. Essa ideia de ter as mãos dentro das vossas, ele está fazendo uma referência, uma alusão a uma parte do cerimonial de vassalagem, né? Quer dizer, o vassalo, quando fazia o juramento e a homenagem ao senhor feudal, ele se ajoelhava, prometia fidelidade ao senhor, recebia uma promessa recíproca de fidelidade por parte do senhor, então ele jurava ajudar o senhor naquilo que fosse preciso e o senhor jurava protegê-lo, né? E o vassalo colocava as mãos assim em forma de súplica, né? E o senhor colocava as mãos em volta das mãos do vassalo como forma justamente de simbolizar a proteção, né?